Bem centrado a câmera, Clebinho? Tá, você está bem, Adilson também. Bom, nós já estamos, nesse momento aqui, transmitindo ao vivo e, infelizmente, nós tivemos um contratempo com a outra plataforma que estava pretendendo utilizar, que é a plataforma OSB, e nós tivemos uma complexidade aqui na parte da conexão da nossa transmissão com o canal aqui da academia, né? Então, nós vamos utilizar o canal aqui do Salmo 133 e depois esse vídeo também vai ficar disponibilizado lá no canal da nossa academia. Então, eu queria, nesse momento de abertura, não só apresentar as nossas desculpas, né, por esse contratempo que nós tivemos. Nós estamos aprendendo aqui, isso aqui é aprendizado direto, é pau no lombo e você vai aprendendo. Então, depois a gente vai fazer um haikai sobre como sintonizar uma live aqui pelo USB. No ritmo do haikai vai ser fácil. Bom, eu quero também, em nome do nosso presidente, nosso ilustre e nobre irmão Hélio Pereira Leite, saudar todos que estão presentes aqui nessa noite, também apresentando as desculpas pelo contratempo e mudança de link, etc. Né? Mas o que mais importa é que hoje nós temos aqui a satisfação de dar um suporte para o nosso querido amigo e confrade Adilson Zotovich, que é o responsável pelo sarau. O Zotovich ele já perdeu alguns fios de cabelo de tanta preocupação que isso aqui gerou, né? Mas, enfim, faz parte da vida. E, ao mesmo tempo, quero saudar aqui o nosso confrade e entrevistado dessa noite, que é o que vai nos apresentar uma série de assuntos aqui relacionados com essa parte poética do haikai, que é o nosso querido Carlos Hideo Osaka. Então, essa apresentação inicial aqui é só para garantir que todo mundo está ouvindo bem, está percebendo bem como é que nós estamos aí no live e, felizmente, funcionando a contento, né? Eu já vou aqui, em seguida, esclarecer também, por fim, nessa abertura, que é uma parceria que eu estou fazendo com a nossa academia com relação a vários assuntos relacionados com o website, com toda a atividade, digamos, assim, digital e via internet. E, nessa noite, nós queríamos fazer pelo canal da própria ANMI, e sem, assim, mais delongas, dizer que nós temos sempre o backup aqui do Salmo, que tem também essa estrutura aqui pronta, rápida, para, no caso de emergência, a gente poder agir, né? Então, eu fico muito honrado em poder participar da academia e, mais ainda, de proporcionar algum nível de suporte técnico para as atividades onde eu consiga fazer isso. Então, agora eu vou deixar a palavra com o nosso anfitrião da noite, que é o dono dessa bola aqui, que é o irmão Adilson Zotovich. Imagina. Estamos juntos. Boa noite a todos, meus queridos amigos. Eu quero saudar aqui o nosso presidente Hélio Pereira Leite, que está na sala, né? Direto de Brasília, né? Saudar também o Kleber Siqueira, esse grande irmão de muitos anos, que fala desde San Antônio, no Texas. Saudar o nosso querido irmão Carlos Osaka, lá de Curitiba, do Paraná. E saudar todos os participantes, nossos confrades, amigos, convidados, familiares, aqueles que tiverem acesso, né? Me desculpando também e dizendo a todos que, agradecendo a vocês até a paciência, né, com esses problemas que nós tivemos, mas daqui para frente a coisa vai andar, está andando já, né? E dizer da minha satisfação
o meu entusiasmo dessa parceria com o Salmo 133, nesse trabalho desse sarau poético, que foi criado pelo nosso querido presidente Hélio Pereira Leite, né? Que o intuito dele foi bem claro, dizendo que gostaria muito que tivesse uma aproximação dos irmãos poetas de todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, não só os poetas, como também as academias, em especial os poemas, notadamente os poemas regionais. Cada região nós temos aí um tipo de poema, uma cultura diferente. Então, a ideia é essa, aproximar o Brasil de todos os cantos, né? E hoje nós teremos aqui, dando sequência nesse nosso segundo sarau poético, a presença do nosso querido irmão Osaka, que ele vai nos trazer um estilo de poema bastante diferente, ou pouco conhecido aqui entre nós brasileiros, né? Que ele é chamado de haikai. É esse o objetivo desta noite. Passo a palavra ao irmão Kleber. Bom, agradeço mais uma vez ao irmão Osaka, nosso querido Carlos Hideo Osaka, que é um irmão que vai nos brindar aqui a respeito dessa vertente poética, né, que é o haikai, e que tem uma extrema e fortíssima ligação com a cultura nipônica, né? Então, nesse momento, eu peço que o nosso irmão Adilson faça uma apresentação do nosso convidado dessa noite, nosso confrade Osaka. Sim, com todo prazer eu farei a leitura de um breve currículo do nosso, aliás, do extenso currículo, mas eu farei uma breve leitura bem sucinta do currículo do nosso irmão Carlos Osaka. Seu nome é Carlos Hideo Osaka, ele nasceu em 3 de maio de 53, ele é profissional de TI desde 1972, diretor da Associação ProArte, diretor adjunto da Sucesso, no Paraná, iniciado em 5 de dezembro de 87, na loja Fé, Alegria e Triunfo 2097 do Gobi, Paraná, pelo Rito Adoniramita. Em 1993, cofundador da loja General MacArthur 2724 do Gobi, Paraná. Em 1977, cofundador da loja Acácia da Liberdade 107 da Grande Loja do Paraná, pelo rito escocês antigo e aceito, e desde 2020 filiado à loja Liberdade 81, que é da Grande Loja do Paraná, pelo rito de emulação. Membro honorário da loja Urbano Delomo 133 de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, pertencente à Grande Loja do Estado do Rio Grande do Sul. Membro fundador da loja Lux Intelebris 47, do rito escocês antigo e aceito, de Porto Velho, em Rondônia, pertencente à Glomaron. Membro fundador da loja Luz e Conhecimento 103, do rito escocês antigo e aceito, da cidade de Belém, no Pará, pertencente à Glepa. E membro da nossa querida Academia Nacional dos Maçons Imortais. Lido, meu querido irmão Kleber. Muito obrigado, confrade e irmão Adilson. Então, agora, nós queremos ter a honra de ouvir, então, o nosso confrade Osaka. Por favor, confrade Osaka. Boa noite, meus irmãos, confrades Adilson, Kleber, presidente da AME, irmão Hélio, e demais amigos e irmãos que estão assistindo a nossa. Eu espero conseguir transmitir um pouco da cultura haikai e mais instigar a curiosidade. Né? Tem gente pouca gente, acho que poucos conhecem,
O pessoal ligado mais à literatura conhece, talvez não todo a história, mas o estilo. É isso, meus irmãos. Vamos aí para responder. Bom, meu querido irmão Osaka, então, a fuzilaria começa agora, as perguntas. A primeira pergunta, meu querido irmão, nós gostaríamos de saber o que é haikai, primeiramente. Bom, haikai é um gênero poético, podemos chamar assim, né? Que foi criado há mais ou menos 400 anos no Japão. E daí veio algumas derivações. O irmão Osaka, Diga. você já nos contou que isso foi criado no Japão há cerca de 400 anos, né? Aproximadamente, e que foi possivelmente evoluindo, né, ao longo desses anos todos aí. E, então, eu perguntaria, irmão, o que caracteriza, basicamente, o haikai em termos de um formato poético, de uma linha poética específica? Olha, o que caracteriza atualmente é um pouco diferente de quando foi criado. Historicamente, existem duas vertentes da criação do haikai. A primeira vertente, não documentada, é que ela foi criada no final do século XVI e início do século XVII por uma família Matsuo, né? O patriarca da família criou, e nessa época o estilo, depois eu vou falar das métricas, mas o estilo do haikai era para ser poemas mais irônicos. Tá? E, então, se falava muito nas entrelinhas, né? Se levava a ironia. E depois mudou, né? Mas essa é a parte romântica da história. E aí veio o filho dessa família, chamado Basho Matsuo. Na verdade, depois ele escreveu 2 livros, e esse Basho Matsuo ele mudou, ele começou, como hoje também se faz, ele usou um pseudônimo, né, chamado Sobo. Né? Então, é isso. Não sei se respondi tudo que o irmão perguntou. Né? E mais para frente temos assim a descrição. Né? O formato, primeiro, não se tem título. Né? São 3 versos, né? E esses versos são de métricas 5-7-5, né? Métricas fonéticas, né? Ou poéticas. Mas é complicado falar porque a fonetização da língua japonesa ela é diferente da língua ocidental ou das línguas ocidentais. Né? Porque nós temos a métrica nossa, né? E a fonetização é diferente, né? A parte silábica é diferente. Porque a fonetização japonesa, às vezes, 2 sílabas diz quase uma frase, né? Principalmente se tratando da língua japonesa anterior ao século XIX, porque mudou os ideogramas japoneses, eles, em 1914, acho que foi 14, pouco antes da Primeira Guerra, os ideogramas japoneses eles foram simplificados. Né? Então, algumas características da criação anterior a isso, principalmente ao pessoal que escrevia, independente de ser livros, mas enfim,
livros ou poemas, evidentemente usavam os ideogramas, hoje considerados ideogramas, quer dizer, como é que eu diria, eruditos, né? Hoje é muito complicado o pessoal atual, contemporâneo, conseguir ler textos antigos, né? Eu hoje estou lendo um livro chamado Matemática Sagrada, e o subtítulo é Geometria nos Tempos Japoneses. O problema é que algumas plantas fotografadas são ideogramas do século XVII. E aí nem minha esposa, que é fluente, ela consegue me traduzir muitas vezes. Então, a criação do haikai, como eu falei, a parte romântica foi anterior ao século XVII. Final do século, aliás, anterior ao século XVI, final do século XVI. Século XVII veio esse poeta, ele não queria seguir a tradição da família Matsuo, de ser uma família de samurais, e ele enveredou na parte de literatura. E em 1684, ele aos 40 anos, ele escreveu um livro só de haikai. E esse livro ainda existe, está guardado no museu, não sei se é em Edo, né? Ou seja, Tóquio, né? E ele está guardado. Então, nesse caso, ele está documentado. Agora, quanto se considera hoje que foi a criação, primeira documentação, em 684. Né? Mas alguns falam que foram criados antes, né? Antes desse Basho ter nascido. Mas não tem a documentação disso, é uma parte romântica dessa história. Né? Em 1689, 1684, acho que 89, ele escreveu um segundo livro, né? Segundo livro de poesias. E esse também está guardado, né? Está preservado. Então, é uma documentação histórica existente. E naquela época ele já começou a mudar, não as regras da composição, mas sim a parte ao que se referia. Né? E ele começou e hoje ainda muitos ocidentais seguem, ele começou a seguir na linha, como é que eu diria, e falando sobre as estações do ano, de uma forma direta ou indireta. Né? Por exemplo, em vez de ele falar inverno, ele colocava está frio, por exemplo, né? Dando conotação de inverno. Né? O campo está florido, em vez de falar é primavera. E aí começou a se enveredar na linha relação homem-natureza, homem-fauna, homem-flora. Né? E também a questão de mudanças, quando no século XVIII, final do século XVIII, começou a vir para a Europa essa parte do haikai, porque os portos de Nagasaki e Tanegashima já estavam abertos a europeus, em especial navios holandeses, navios espanhóis e portugueses. E nessa época, todos os navios praticamente, sempre acompanhavam, como se diz, religiosos e contingentes também militares. Né? E esses religiosos, seja holandeses, sejam espanhóis, né, eles assimilaram, não todos eles, mas assimilaram o espírito haikai. E isso foi exportado, então, para a Europa. E assim começou a ocidentalizar o haikai. Muito bom.
Osaka, está ouvindo bem? Sim. Então, eu queria fazer uma pergunta agora. Bom, que eu estou entendendo, né? O Haikai é um estado de percepção, né? A respeito da existência da natureza, né, meu irmão? Do que o confrade. Então, eu perguntaria, uma pergunta até dupla. Primeiro, qual que seria, o que significaria o termo Haikai? E depois também, como iniciou o Haikai aqui no Brasil? Bom, o que significa? Ele, se levar figurativamente, tá? Como eu disse, quando se escreve em palavras latinizadas, né? Às vezes se confunde, porque uma palavra em japonês ele pode se escrever de formas diferentes. E esses ideogramas diferentes têm significados diferentes. A fonetização Haikai tem umas 8 formas de escrever Haikai, né? Mas o que eu acho mais próximo do significado seria 100 lugares com S ou muitos lugares. Tá? Eu acho que leva à reflexão de que nós, né, humanos, temos muitos lugares, né, nessa nave chamada Terra. Mas nessa nave chamada Terra nós estamos com a flora, a fauna, o tempo, né, o ar. Né? Então leva a uma reflexão que nós fazemos parte somos passageiros de uma nave e que a convivência tem que ser harmoniosa. Né? E qual que foi a segunda parte que você me perguntou, irmão Adolfo? A segunda foi como iniciou o Haikai aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu pelo que eu pesquisei, o precursor foi um poeta chamado Guilherme Almeida. Ele nasceu em 1890, se não me engano, e faleceu, acho que em 1954, 52, 54. Pelo que eu sei, ele foi o precursor, né, do Haikai no Brasil. Na sequência, eu acho que o segundo seria Milor Fernandes, né? Milor Fernandes, que escrevia para... Ele tinha uma coluna na revista Veja, acho que era Veja, não tenho certeza se era essa revista. O Milor Fernandes foi o segundo, na minha opinião, o segundo precursor do Haikai no Brasil. E nessa sequência vieram outros, né? Outros muitos. E aí mudou também a forma de se compor, né? Porque falar em fonetização, métrica, né? Seria o verso 5, 7, 5. São 3 versos, né? E seria verso com 5 sílabas, 5 sílabas métricas, né? 7 e 5. Mas aqui no Brasil, e não só no Brasil, em outros países, eles andaram mudando um pouco, não assim extraordinariamente, mas já tem composições com 6, 8, 7, tá? Mudam um pouco a contagem das sílabas, né, nesses versos. Mas permanece o espírito, que é o principal, sempre falando sobre o relacionamento do homem com a natureza, né, de modo geral. Muito bom. O querido confrade Osaka, dentro dessas explanações que estão sendo proporcionadas, né? Se você imaginar, por exemplo, o tempo que se iniciou esse Haikai, pelo que eu entendi, foi por volta de 1680 e alguma coisa, né? Essa informação está certa ou não? Foi certo. Documentado em 1684, né? Foi registrada alguma... Está registrado, é um livro que existe. Ou seja, século... Final do século XVII. No século XVII, aproximadamente, né?
E nesse momento, é claro que talvez um foco de atenção seria muito o relacionamento com a natureza, até porque a vida humana naquele momento era muito ligada à natureza, né? Era agrária e etc. E, e, vamos dizer, a dependência do homem na sua subsistência e sobrevivência era diretamente conectada com isso, né? Então, talvez aí tenha essa relação dessa metáfora constante com o relacionamento do ser humano com a natureza, etc., que é muito interessante e bom, né? Agora, uma pergunta adicional, dentro daquilo que o irmão está nos proporcionando, quais são, digamos, as lições que se pode extrair do Haikai enquanto um gênero, né, poético? Como ele nos lega ensinamentos? Eu acho que é uma forma como eu vejo. Eu não sou um escritor, muito menos um poeta, mas eu gosto de haikai, e mesmo os haikais mais modernos, que já mudaram as métricas, mas eu gosto de haikai. E eu acho que os haikais tradicionais, e hoje muitos poetas seguem, contemporâneos, ele leva muita reflexão de relação homem-natureza. Nós somos passageiros, como eu falei, de uma nave chamada Terra. E a Terra envolve a natureza, o clima, o tempo, a terra, o ar. E muitos desses haikais atuais falam bastante desse relacionamento, que, na minha opinião, leva a reflexão e a entendimento de que a convivência homem-natureza tem que ser harmoniosa. E hoje considero mais ainda quando se fala em meio ambiente, né, de modo geral. É bastante, digamos, provável, né, que esse foco na natureza seja intensificado e tudo, né? Essas ideias que transmitem esse relacionamento do ser humano, né, com a natureza, são sempre muito importantes e válidas, né? Muito mesmo. Nós temos uma pergunta que está aí sendo exibida, é uma pergunta do irmão Raimundo Carlos Pereira. Sendo o Haikai um estilo poético pouco conhecido, divulgado e incentivado no Brasil, gostaria de saber do irmão Osaka se existem muitos seguidores no Brasil desse gênero poético, né? Em que regiões eles estão localizados. Olha, eu tive o prazer de conhecer, por exemplo, Paulo Leminski, né, escritor, poeta, né, comunicador, já falecido, né, ele era de Curitiba. E quando eu conheci o Paulo Leminski, hoje tem um teatro a céu aberto aqui em Curitiba, chamado Pedeira Paulo Leminski. É um teatro a céu aberto, né, foi estruturado pela prefeitura há uns 20 anos atrás, acho que logo depois do falecimento dele. Alguns que eu me lembro, assim, seguidores, né, eu sei que tem vários, né, mas quando digo vários, assim, eu me lembro, assim, uns 10 ou 12. Tá? É possível que tenha mais. Né? Alguns que eu posso citar é o Guilherme Almeida, já falecido, né? Paulo Leminski, que faleceu acho que em 92 ou 94, foi isso. E a esposa dele, né, eles ficaram casados por 20 anos, se separaram um pouco antes de ele falecer. A esposa dele chama-se Sônia Ruiz, ela é poeta, né, já foi premiada em alguns desses prêmios que temos para poetas. Temos o Paulo Franchetti,
Eu não pesquisei a história dele, mas ele é contemporâneo. Deixa eu ver quem mais que eu me lembro. Tem uma moça bastante jovem chamada Paula. Esqueci o sobrenome dela. Inclusive, tem vídeo dela falando sobre Haikai, né? Então, eu acho que Haikai ainda é pouco conhecido, mas eu acho que é um gênero poético muito interessante. Eu já descobri uma ou outra pessoa, eu não gosto de Haikai. Mas tudo bem, é gosto de cada um, né? Eu não gosto de romance, eu gosto de mistério, né? Então, eu estava lembrando aqui que eu li alguma coisa a respeito também, o Mário Quintana foi um caixista, né? Mário Quintana e Mário o Quintana. próprio Milor Fernandes, né? Também parece que... O Milor Fernandes foi, acho que, o segundo, assim, após Guilherme Almeida, né? Foi o segundo. Guilherme Almeida foi o precursor, né? Praticamente. O Mário Quintana, ele era gaúcho, né? Acho que era gaúcho. Sim. Agora, uma coisa que me parece interessante, e faço uma pergunta complementar dentro dessa questão que está sendo colocada, né, dos que praticam o Haikai, difundiram o Haikai, que deram sustentação ao Haikai, mas eu não estou vendo nenhum nome assim ligado aos descendentes japoneses, né? Sim, sim. Então, me permita contar um pouco de história, né? Infelizmente, até 30, 40 anos atrás, ou 40 anos, vamos dizer, década de 80, no Japão, é um país muito machista. A mulher existia para ter filhos e cuidar da casa. Isso é histórico. Evidentemente, de 40 anos para cá, ou 50 anos, né, mudou. Né? Hoje a cultura, mesmo a cultura milenar, ela evoluiu, né? Hoje não é assim. Mas, quando se fala em Haikai, com a pergunta do Mon Weber, o Haikai, por exemplo, existiu uma poetisa japonesa, no meados do século passado. Ela faleceu, acho que em 52, 1952, 54. Segundo textos escritos, preservados ainda, ela era uma excelente poetisa de Haikai. Mas o que aconteceu? Né? A família dela não admitia que ela fosse escritora de Haikai. E era um país machista. Né? Então, no caso do Brasil, tá? Eu sei de um já falecido, tá? Inclusive, ele foi artista plástico, chamado Abe, né? Do interior de São Paulo. Mas não sei se ele tem. Eu soube porque eu andei falando com alguns irmãos e amigos, a gente acaba se comunicando e eu estou muito curioso. Ele era do interior de São Paulo, uma cidade chamada Lins. Mas que eu sei, é o único descendente nipônico aqui do Brasil que eu consegui, mesmo assim, não documentado. Né? Então, Muito obrigado, Carlos. Bom, Adilson. Então, meu confrade, querido irmão Osaka, nas minhas leituras aqui, nas minhas pesquisas, eu vi um escritor japonês do século 17 ou 18, salvo engano, que era o Matsuo Basho. É assim que fala, não? Então, esse, na verdade, Matsuo, né? Ele era da família. Então, a história não documentada diz que quem começou a criar, ou quem criou o Haikai foi o patriarca da família, não foi o Basho. Né? E ele
eu acho que ele enveredou pelo lado relação homem-natureza, porque ele era de uma família de samurais, ele não queria ser espadachim, porque o samurai não é o espadachim em si, como muitos pensam. O samurai era uma casta, né? Era uma casta que servia a um senhor feudal, né? E ele era de uma família tradicional de samurais, mas ele não queria se tornar um espadachim, né? Então, diz, né, que o patriarca que começou, que criou o Haikai, mas novamente não documentado, e criando, em primeira instância, Haikais irônicos, né? Porque na cultura japonesa, você demonstrar sentimentos publicamente, seja de alegria, de tristeza, de raiva, né, é sinal de fraqueza. Então, só na sua intimidade, dentro da sua casa, você falava, mas em público não. Então, diz que esse patriarca Matsuo, ele criou os haikais para falar ironicamente de algumas contextualizações que ele tinha, né, alguns embates que ele tinha. Na sequência, o filho dele, esse Basho, né, que enveredou na linha natureza ser humano, né? Eu acho que uma das razões é porque ele não queria ser espadachim e ele virou um andarilho. Então ele viajou o Japão de ponta a ponta, né? Andarilho, naquela época, século XVII. Né? Não tinha trem-bala, não tinha muito menos avião. Então era a pé. Então a pé ele vivia na natureza, andando no meio do mato e vivendo do que a natureza oferecia, né? Até que ele se radicou na cidade de Edo e os admiradores dele já estava famoso quando ele publicou o primeiro livro. E aí os admiradores deles que deram ou construíram uma pequena casa para ele morar. Mesmo assim, depois de algum tempo, ele saiu andando de novo e escreveu o segundo livro. Foi publicado em 1689, se não me engano. Então, eu acho que essa parte da contextualização natureza-ser humano, acho que veio disso, dele ser um andarilho lá, andando pelo país inteiro no meio do mato. Não tinha estrada, não tinha trem-bala, né? Assim, né? Muito bom. Então, sabe, o Saca, eu ia perguntar também, é uma curiosidade até, porque, de certa forma, o Confrade já nos esclareceu basicamente os objetivos do Haikai, né? Dentro da sua. Mas, paralelamente, eu entendo, eu não sei se o irmão concorda, talvez um dos objetivos também do Haikai, eu quero crer que seria a forma mais objetiva, mais rápida de comunicação poética, né? Nós temos aí, por exemplo, o soneto, que nós temos aí 2 quartetos, 2 tercetos em 14 versos. Depois nós temos um pouco mais para baixo a trova que são em 4 versos, né? E eu não conheço nenhum outro tipo de poema que tenha menos do que 3 versos. Me parece que o Haikai é a forma mais rápida de comunicação poética, né, cultural. E talvez fosse um dos objetivos, seria isso, Osaka? Eu concordo contigo e mais uma coisa, tá? O Haikai, ela diz muito nas entrelinhas, tá? Então leva àquela parte que eu falei, a reflexão, porque ela é bem, como se diz, não vou dizer subjetiva, mas é você ler e refletir. São 3 versos, mas tá? Diz muita coisa dentro dos 3 versos. Né? Quando você fala 3 versos, quer dizer que são 3 linhas, né? 3 linhas. Sim. Então, porque pelo que eu pude observar, o Haikai ele tem como meta ser conciso mesmo, ele transmitir uma ideia em uma forma concisa e deixando
nas entrelinhas, digamos assim, que são poucas, né, porque são apenas 3 linhas, deixando subjacente uma série de ideias que estão por trás daquilo que está sendo falado. Inclusive, essa parte das estações, né, do ano, que pode ser aludida tanto à idade de alguma coisa, como uma época na vida de alguém. Conciso, pela própria métrica de 575, ele é conciso e rápido, né? Muito rápido. Eu acho que a rapidez não é o mais importante, ao meu ver, sim a concisão. Ou seja, você conseguir pegar um raciocínio inteiro e, em 3 versos, expressar aquele raciocínio. E comunicá-lo, porque se você não comunicar o raciocínio, não adianta. Né? Quer dizer, a qualidade poética está em transmitir alguma coisa. Porque se não for transmitido, não adianta. 3 linhas ali a esmo, ninguém vai gostar daquilo. Certo? Quer dizer, eu acho que isso exige muito do poeta, né? Porque se o poeta não for assim, bastante hábil, ele não consegue fechar um pensamento em tão pouco espaço literário, né? Em tão pequeno espaço literário. E quando você começa a alongar, aquilo vira uma prosa. Entende? Quer dizer, e o trovador, vamos dizer assim, usando talvez a palavra errada, mas o haikadista, ele quer dar o recado rápido. Se ele tiver a chance de falar com o rei, ele fala em 3 versos tudo que ele queria falar para o rei, já está satisfeito. Não sei, eu entendi dessa maneira. Não sei o que vocês acham. Eu acho que sim, também. Essa parte também é interessante. Né? É um recado rápido. Né? Porque nós latinos, e especialmente dentro da nossa cultura, talvez assim, ibérica, nós temos uma tendência de ser prolixos, né? De querer falar muito mais do que precisa. E nessa cultura do haikai, me parece que é o inverso, quer dizer, falar o máximo possível no mínimo de palavras. É por isso que leva a reflexão, né? Esses 3 versos diz muito também nas entrelinhas. Né? Exato. Olha, nós temos mais uma pergunta. Eu gostaria que fosse exibida a pergunta. É do nosso irmão Raimundo Carlos Pereira. E agora é para os irmãos Zotovich. Ele quer ouvir um poema no estilo haikai. Sim. Vamos tentar satisfazê-lo, né? Posso inventar uma. Posso inventar uma. Eu já ia até pedir... Mas vai ser falado em japonês ou em português? Eu já ia falar em japonês arcaico. O nosso querido irmão e confrade Raimundo, que é um grande poeta, é um poeta de mão cheia realmente, já participou, inclusive, do nosso sarau. Ele pensou junto, viu? Porque eu logo imaginei, eu falei, nós temos que ouvir agora algum poema haikai. Agora nós vamos botar a prova de fogo com o Osaka. Osaka, fica à vontade, pode declamar à vontade que nós estamos todos ouvindo. Eu li alguns, né? Osaka, antes de você continuar, como nós não vamos ter um raciocínio tão rápido assim para pegar as entrelinhas, você pode declamar e já explicar, né? O que você acha? Como eu falei, quando se fala, né, em relacionamento fauna fora, e também se fala o relacionamento também estações, que pode ser ditas de forma direta ou indireta. Né? Então, eu vi uma lá, aves cantando. Né? Aves cantando, as plantas estão florescendo. Chegou a primavera. Então, essa é uma indicação muito direta, né? Falando de animal, falando de flora, de fauna e também de tempo, primavera. Então, aves cantando, né? As plantas estão florindo, né? E chegou a primavera. 3 versos
E essa está bem direta, sem ter muita conotação para reflexão. Essa estação ligeira ao extremo, né? É interessante isso, viu? Essa ligação com a natureza, né? Por exemplo, eu passei uns dias lá na área de Chicago, no estado de Illinois, que é bem norte, né? E eu observei lá, por várias vezes, a migração dos gansos, porque os gansos estão agora voando em direção sul para escapar do frio, lá do inverno, né? Então, um raicadista poderia pensar assim, os gansos que se dirigem ao sul nos recordam de momentos vindouros onde teremos que estar muito bem agasalhados. Uma conotação de inverno, né? É. Dando essa... Então, essas partes, assim, são assim, né? Porque eu ainda quero crer que teve uma época no Japão, eu calculo que no século aí, já passando do século XVII, do século XVIII, quando chegou o período chamado Tokugawa, que foi o período em que essa clã conseguiu unificar o Japão. A parte arte e cultura foi muito enfatizada. Então, Haikai, no século XVIII, até o final do século XVIII, início do XIX, ela foi muito, muito, muito veiculada, principalmente as famílias mais nobres, todo mundo, ou quase todos, né? Mas sempre, ou na maioria das vezes, homens, né? Eles faziam haikais e escreviam lá no Japão não tinha pergaminho, né? Nem muito menos papiro, mas era uma folha feita de arroz, né? É uma folha de papel feita de arroz. Eles escreviam haikai e colocavam na parede. Quando o pessoal fala, essa é boa, eles pregavam na parede. No mural. Tipo mural, exatamente. Né? Mas eu acho que o auge, no caso do Japão, o haikai, o auge para mim foi o período Tokugawa, né? Que durou quase 200 anos, né? Foi o período auge que os nobres, todo mundo se esforçava para escrever haikai. Outra coisa que eu até gostaria, se me permite, o irmão, Kleber, para não perder o raciocínio. O haikai, isso até é uma mensagem até para o Raimundo, que está muito ligado nos poemas, né? Ele é muito ligado nos poemas. O haikai, salvo engano, Osaka, eu gostaria que você me confirmasse ou não, ele não é obrigatório necessariamente a rimas, né? E parece que tem, inclusive, alguns países ou sistemas ou idiomas, né, que até são contrários a isso. Seria isso mesmo? Em relação a rimas? Aí, novamente, eu vou voltar à parte de fonetização da língua. Né? No caso, no princípio, havia uma certa rima. Tá? Depois que veio para o Ocidente, também. Hoje, não é que não fosse ou deixasse de ser obrigatório, não. Mas hoje, praticamente, não tem rima. Tá? Alguns escritores que eu vi, né, tentam colocar alguma rima nesses 3 versos. Tá? Mas já não é obrigatório, assim como, na verdade, não tinha título. Não é para ter título no haikai. Né? Mas hoje, o segredo do haikai. Alguns colocam, já estão colocando título, né? Ô, irmão Osaka, deixa eu fazer um paralelo aqui. Eu estou pensando nessa concisão do haikai, que é bem interessante, e a liberdade que você tem de não precisar de rimar, etc. É uma expressão de uma ideia que está ali concisa. Ela quase que seria
digamos assim, a charge literária. Né? Se você imaginar uma charge, quando você tem um desenho que diz tudo, quando você olha aquele desenho, talvez seja um paralelo muito interessante com o haikai. O haikai é uma charge literária. Quer dizer, você fala 3 linhas, dá o recado, quem entendeu, pega o recado, quem não entendeu, fica banhando. Porque, como eu falei, no princípio era para ser poemas irônicos. Né? Depois que passou pelo Bachot, né, filho do patriarca, que passou a ser andarilho, e aí começou a fazer só sobre a natureza em relação ao homem e natureza. Mas era para ser irônico. Né? E aí, ser irônico, o pessoal dirigia, não falava, mas o poema era dirigido ao irmão Adilson. Saiu do Maquiadão e foi passear com São Francisco, né? Quer dizer, deu uma mudada da água para o vinho. Então eu tive algum atrito, ou tive alguma. Ele me fez alguma boa ação, né? Fez alguma fraternidade. Então, eles escreviam esses poemas e a pessoa a quem era dirigido, mesmo sem falar, ele sabia. Opa, esse aqui acho que o cara escreveu para mim. Tipo assim, a carapuça serviu, né? Coloquei o boné. Agora, o Osaka não pode escapar, não. A gente gostaria de ouvir mais alguns haikais. Eu posso até tentar, mas eu andei lendo algumas, sinceramente, não tenho uma boa memória, né? Como eu disse, não sou poeta, posso até tentar inventar alguma coisa, né? Mas assim, falar, né, nossa fraternidade, né? Seria alguma coisa assim, tipo, né? Somos fraternos, né? Fazemos tudo o que precisa, né? Estamos de mãos dadas. Então, é um haikai. Tentei fazer 575. Né? Somos fraternos. Né? Você sabe, o Rosaka, que às vezes eu me atrevo um pouco, né? Eu pediria até desculpa aos haicaístas, né? Que são os que escrevem os haikais, né? Eu escrevi alguma coisa aqui, eu misturei um pouco. Eu acho que os seus ancestrais lá vão ficar bravos comigo, porque eu misturei um pouco de haikai com um pouco de maçonaria, né? Então, eu escrevi o seguinte aqui, ó. Acabei de escrever aqui. Na luz do sol brilhante, do livre pedreiro a guia, que o conduz e segue avante. Então, nisso aí está a essência nossa, né, da nossa maçonaria, com o sol, né? E com a luz e com o sol, né? E só que os arcaístas que me perdoem, né? Porque eles vão falar, esse não tem jeito. Me permite uma observação. Uma outra coisa interessante é que a família desse Matsuo Bashō, ela era shintoísta, né? E o shintoísmo ela é muito filosófico, né? E ele levou essa parte filosófica também para os poemas haikais dele, né? Acontece que o patriarca começou a seguir o budismo, tá? E o Bashō também começou a seguir o budismo. Daí eu acho que também deu a força para ele fazer o relacionamento homem-natureza, né? Porque o budismo, entre outras coisas, ele prega muito essa questão de homem-natureza, né? Tanto é que há lendas sobre Buda que ele chamou para fazer, que ele ia pregar depois de 3 anos meditando embaixo de uma árvore,
ele ia pregar e chamou os animais todos que quisessem, né? Diz a história, lenda, né? Claro, que apareceram 12 animais. Né? E esses 12 animais, mesmo o Buda, chamado Siddhartha Gautama, né, que era o nome dele, ele era de uma família rica, ele era príncipe, né? E Siddhartha Gautama diz que ele chamou e vieram 12 animais. Mesmo ele sendo hindu, esses 12 animais que apareceram, que servem de nomes, né, do signo chinês. Então, são os 12 signos chineses. Né? E o relacionamento que o Buda pregava, entre outras coisas, o relacionamento homem-natureza. Né? Novamente, né, voltando a uma coisa muito importante, né? Hoje, meio ambiente. Né? Temos que viver em harmonia. Né? Muito bom, muito interessante. Meu querido irmão Kleber, aí nós estamos aí tendo uma boa aula sobre essa cultura, né? E eu até pediria para o Kleber agora se fazer uma entrega do nosso querido irmão. Olha lá, o irmão Raimundo escreveu: Verdes mares bravios da minha terra, onde canta a graúna, nas frondes da carnaúba. Verdes mares bravios. Muito interessante. O Raimundo é um grande poeta, realmente. E ele é estudioso e competente. Muito bom. Bom, querido irmão Adilson, nesse momento, eu acredito que nós possamos caminhar aqui para o encerramento do nosso sarau, né? E é claro que você preparou uma belíssima finalização, celebrando aí essa noite tão gostosa, né, de bate-papo aqui com nosso querido confrade Osaka, sobre esse tema tão, digamos, desconhecido, mas tão saboroso, né, que até já gerou poemas aqui, poemas não, haikais, ao vivo, pelo próprio irmão Osaka, pelo irmão Zotovici, que passou a noite lá bolando o haikai dele aqui, e o nosso confrade Raimundo, que já deu um brilho adicional, falando até da carnaúba, né? Veja só que coisa muito interessante. E isso tudo aí, então, merece um destaque absolutamente total. Você tem como projetar o assunto aí que nós estamos falando agora para o final? O que é que eu faça por aqui? Eu gostaria que você... Então, vamos conversando um pouquinho mais aí, que já em seguida farei e atenderei o seu pedido aqui, viu? Então, deixa eu responder essa do Antônio Carlos Simões. Sim, meu irmão, o Milor Fernandes foi um dos precursores do haikai no Brasil. Milor Fernandes era um haikaísta? Era um haikaísta. Sim. Com certeza. Nosso querido Antônio Carlos Simões, aqui de Santo André, São Paulo. Opa. Eu quero também deixar uma especial boa noite para o Antônio Carlos. É muito bom tê-lo conosco aqui, viu, Antônio Carlos? Satisfação muito grande. Parício Sofner. O Parício também está presente. Um abraço nosso aqui para cada um de vocês. Deixa eu colocar aqui, então, a surpresa final da noite, que é o que nós estamos querendo apresentar, né? Um minutinho mais. Daria tempo de vocês fazerem mais um haikai aí, enquanto isso. Está contigo, Zotovici. O haikaísta aí é o Osaka, aí. Sou um mero curioso.
Agora talvez eu estude mais e seja teu concorrente. Agora eu vou escrever Haikai. O Osaka é o homem das mil e uma utilidades, porque ele faz palestras sobre filosofia maçônica, sobre história da maçonaria, sobre um monte de coisa. E agora, quando ele nos disse que conhecia o Haikai, eu fiquei entusiasmado até pela ideia do nosso presidente de levar a todos os cantos, né, os tipos de cultura que nós temos no Brasil, culturas poéticas, né? E, e o Haikai me pareceu bastante interessante porque bem pouca gente conhecia, né? E conhece. Hoje mais algumas pessoas também ficaram conhecendo e me despertou até a curiosidade que eu fui ler um pouquinho, mas eu aprendi muito com o nosso querido irmão Osaka. Poxa, Nosso irmão Osaka tem um eu estou conhecimento. flutuando no ar, nem vou usar a cadeira, mano. Não, mas é verdade. É um fato. O nosso querido irmão Osaka inclusive é pai de artista, né? O Osaka pode fazer o seu merchan aí do nosso querido sobrinho da Orquestra Filarmônica de Curitiba, né? Não, ele é tenor da Camerata Antiqua de Curitiba, Ok. que é uma orquestra e coro especializada é força de expressão, mas 90% dos concertos deles são de autores renascentistas, né? Então não fazem, às vezes eles fazem concertos de autores contemporâneos, mas a maioria são Mozart, Bach, Haydn, né? E por aí afora. Meu filho mais novo, realmente, ele não é porque é meu filho, mas ele é meio fora da curva. Né? É um artista. Eu já tive a oportunidade de assistir um espetáculo que o irmão me enviou, realmente maravilhoso. Agora bloquearam o canal da Camerata devido às eleições, né? Até porque a Camerata Antiqua de Curitiba ela é apoiada pela Fundação Cultural, foi criada. Mas agora, terminando as eleições, vão abrir de novo. Tem uns concertos interessantes lá. Inclusive, em 2023, teve 2022 um concerto de só Beatles. 1h30 só de Beatles. Bom, meus irmãos, então é isso. Nós temos um presente da nossa academia, Academia Nacional de Maçons Imortais, para o nosso querido confrade Carlos Hideo Osaka. É um diploma de júbilo. E nós estamos jubilosos mesmo por essa noite tão agradável, viu, irmão Osaka? Uhum. E vou fazer a leitura aqui desse diploma. A Academia Nacional de Maçons Imortais, a ANMI, entidade literária e cultural fundada em 31 de maio de 2024, com base nos princípios fundamentais que regem a maçonaria universal, outorga o presente diploma de júbilo pelo reconhecimento e gratidão ao ilustríssimo irmão e confrade Carlos Hideo Osaka, por sua brilhante participação e contribuição cultural no segundo sarau poético da Academia Nacional Maçônica de Maçons Imortais, realizado nesta data, com apoio do site salmo133.org, discorrendo sobre o tema e forma poética Haikai. Isso foi datado e assinado em Brasília, aos 9 dias do mês de outubro do ano de 2024, assinado pelo nosso presidente, nosso ilustre irmão Hélio Pereira Leite, pelo nosso diretor-secretário, irmão Kleber Tomás Viana, e pelo nosso coordenador desse projeto dos saraus poéticos, nosso confrade, ilustre confrade Adilson Zotovich,
a quem eu deixo a palavra para os comentários Obrigado. a respeito desse diploma. Sim, é uma grande honra, meu querido confrade, irmão e amigo Carlos Rossaca. É uma grande honra fazer a entrega desse primeiro diploma, né? Foi uma ideia que nós tivemos junto com o nosso presidente Hélio Pereira Leite, que deve estar na sala, e nós estamos aqui representando-o, como se ele estivesse fazendo essa entrega desse diploma de júbilo. Muito obrigado. E recebendo esse diploma também, recebo a nossa gratidão, querido Osaka, né? Por esse trabalho maravilhoso, por ter atendido, por ter a paciência de a gente ficar te perturbando durante o mês aí. Sem problema. Mas é isso aí, o que vale mesmo é essa parceria, essa amizade, essa fraternidade que existe entre a gente e é isso. Eu colocaria também o seguinte, esse diploma foi criado agora, né? E como nós estamos no nosso segundo sarau, o nosso querido irmão Raimundo Carlos Alves Pereira, que acompanha o trabalho, ele vai receber também o seu diploma relativo ao primeiro sarau. Nós enviaremos ao nosso querido irmão Raimundo Carlos Alves Pereira, também como forma de gratidão pelo primeiro sarau que foi apresentado. E aproveitando, dizendo que o próximo sarau, nós já temos o tema, isso continuando com essa... Está tendo um problema de internet da parte do... acho que de internet. Uma congelada no irmão Zokovic. Levou uma picada do Homem-Aranha. Vamos lá ver se voltou. Segue. Voltou. Então, no primeiro sarau nós fizemos aí aquela parte de poemas que o nosso irmão nos brindou com poemas e algum até tema do Norte e Nordeste, né? O próximo sarau, nós viajaremos para o sul do Brasil. Nós já temos um grande poeta também que vai apresentar os poemas dos Pampas. Naturalmente, os poemas dos Pampas, né? Beleza, muito legal. Tem muitos irmãos, amigos no Rio Grande do Sul. Bom, infelizmente, nós estamos vendo que o irmão Adilson está sendo congelado. Querido irmão, Osaka, tens a palavra. Olha, meus irmãos, mais uma vez, irmãos e confrades, né? Kleber Siqueira, Wilson Zokovic, presidente Hélio, muito obrigado pelo acolhimento, espero ter muito mais que matado curiosidade, espero ter conseguido instigar os irmãos, né? Eu acho que eu gosto de Haikai, mesmo não sendo poeta, eu gosto de Haikai, eu acho que fiz muito em poucas linhas, fiz muito em poucas palavras. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado e agradeço de coração. Obrigado, meus irmãos. Bom, então é o nosso momento aqui de despedida. Nós agradecemos imensamente aí a todos que tiveram a paciência de nos aguardar até que pudéssemos estar no ar da maneira que se fez possível, a partir das 9h, né? Um pequeno atraso de 1 hora, mas, enfim, na próxima rodada nós já vamos estar um pouco mais escolados, né? Então, enfim, da minha parte aqui, eu fico muito contente de estar participando da nossa academia e também colaborando para que ela se difunda, para ela ter a sua penetração cultural nos diversos
digamos, atores culturais do nosso país e também nas diversas regiões onde a cultura particular regionalizada possa ser buscada e mostrada, valorizada e trazida à tona, né? Então, esse mérito que o irmão Adilson Zotovich tem com esse programa, com esse projeto, que vai viajando de norte a sul, de leste a oeste, aí pelo nosso Brasil, buscando conhecer as diversas matizes, né, da cultura brasileira, especialmente na área literária, enfim, nas áreas afins aqui com a nossa academia. Isso é um programa muito valioso que eu parabenizo o irmão Adilson Zotovich tremendamente. E mais ainda o nosso irmão Hélio, né, que é o nosso presidente, que é um visionário, é um homem de grande valor intelectual, cultural, e que nos lidera num processo cada vez mais, digamos, adensado e fazer com que a nossa academia realmente alcance os seus objetivos e permaneça por longo tempo granjeando, digamos, o apoio do mundo cultural brasileiro e também dos maçons que estiverem nos apoiando aqui nessas atividades, né? Bom, agradecendo em nome de todos, eu mais uma vez rodo a palavra final para o irmão Adilson e para o irmão Osaka, se quiserem mais um último boa noite e um último comentário. Osaka? Olha, novamente, né, espero ter conseguido esclarecer, né, um pouco do Haikai. Novamente, eu gosto do Haikai, eu espero ter instigado os irmãos que não conheciam a conhecer o Haikai. E uma última forma, como que, eu esqueci de comentar isso, como que foi para o Ocidente o Haikai. Como eu falei, no século XVIII, 17, 18, já os portos estavam abertos a navios espanhóis, portugueses e holandeses. E havia muito contingente, todos eles tinham contingente religioso. Eles se aproximaram dos senhores feudais e ensinaram latim. Então, em especial em Nagasaki, muita gente passou a falar latim, de famílias nobres. Daí que eu acho que migrou o Haikai, porque o japonês da família nobre já falava latim, ensinado pelos padres e jesuítas e pastores luteranos. É isso. Mais uma vez, obrigado, meus irmãos. Obrigado a Deus. Agradecemos. É isso aí. Nós é que agradecemos, querido irmão Osaka. Quero agradecer em especial ao nosso irmão Kleber Siqueira, meu amigo e irmão de mais de 30 anos, né? E eu confesso a vocês que eu, olhando aqui agora o Kleber e o Osaka, que orgulhosamente, não por vaidade, mas por orgulho, eles são afiliados meus na Academia Nacional de Maçons Imortais, que eu tenho muita honra por isso, e eu nem sonhava que a gente pudesse estar fazendo um trabalho, os três juntos, né? Foi uma realização muito... me trouxe muito prazer, muita alegria realmente essa noite de estarmos juntos. Quero também agradecer ao nosso irmão Kleber Viana, que é um irmão, é o secretário da AMI, mas é um secretário com um S maiúsculo, realmente. Ele é um irmão muito competente, muito capaz, muito atencioso, e nos ajudou, e sempre nos ajuda. Essa arte, a arte do diploma, foi feita pelo Kleber, né? Faço questão de dizer isso aí também. E agradecer, finalmente, ao nosso presidente por essa oportunidade de a gente poder fazer esse trabalho, né? Vamos dar continuidade, vamos fazer crescer,
pedindo desculpa pelos problemas que nós tivemos, que isso é natural, isso é uma coisa que acontece mesmo. E, finalmente, agradecer a presença de todos aqueles que compareceram ou que se mantiveram aí com a paciência aí, né? E eu não vou enumerar, mas eu tenho tantos aqui, o Perotônio, o Fortes, o Raimundo, o Valdir, lá de São Caetano, o Abner, de Santa Catarina, o Pedro Brito, do Pará, enfim, Denizar, do Rio de Janeiro. Eu estou vendo aqui muitos irmãos aqui, Antônio Carlos de Santo André, e a minha esposa Vivian também está aí. Quem mais? Tem Aparício Sofre, né? Tem vários irmãos aqui. Eu quero agradecer a todos. Desculpe se eu esqueci ou passei alguém aí. E desejar a todos uma boa noite e espero contar com os irmãos num próximo sarau poético da AMI. Muito obrigado a todos os irmãos, a todos os convidados e aos confrades.